Começo por agradecer à organização, agradeço a todos também a vossa participação e de facto este tema, este mote para este painel encaixa perfeitamente no tema do ESG. Portanto, o ESG, que é Environmental, Social e Governance, portanto, que representa os temas ambientais, sociais e económicos e de governance, é um termo que tem vindo a ser usado mais recentemente na agenda, em particular de investidores, mas que não tem uma novidade enorme face àquilo que nós ouvimos falar em sustentabilidade. O que nós estamos a falar aqui é de justamente pegar no que são o risco e as ameaças do contexto atual que nós vivemos, e aqui vamos falar sobretudo de o que são os riscos ambientais e sociais, e nós temos visto, o World Economic Forum faz todos os anos um estudo em que analisa o que são os principais riscos para a economia de uma forma global, e o que nós temos vindo a verificar é que estes riscos cada vez mais estão concentrados em riscos ambientais e alguns riscos sociais. Isto quer dizer, isto alerta no fundo todo o mundo económico para estes riscos. Nós não podemos ter alterações climáticas que colocam em causa negócios cujos impactos que numa primeira perspectiva se anteviam de médio e longo prazo e que nós começamos a perceber que cada vez mais afetam de uma forma imediata os negócios. E, portanto, percebendo tudo isto, houve aqui, de facto, uma atenção muito grande dada a estes temas do Environmental, Social e Governance, numa lógica de há aqui uma ameaça, vamos perceber como é que vamos reagir. E nesta reação há imensas oportunidades e, portanto, é perfeito aqui este painel, este tema, para o que é de facto o ESG. O ESG trata-se de olhar para o nosso contexto atual, perceber os desafios e entender o que é a resposta. E a resposta é difícil, mas tem de facto oportunidades. Portanto, só para enquadramento, portanto, aqui o Environmental, Social e Governance inclui tudo o que tem a ver com o ambiente, nesta perspectiva, no fundo, da forma como são geridos os recursos, e aqui recursos são os recursos materiais, é a água, é a energia, é tudo isso. E depois na forma também como eu aproveito essas oportunidades, ou seja, olhar para temas como energias renováveis, olhar para temas relacionados com a economia circular e percebendo como é que isso no meu negócio pode criar valor. Depois o eixo do S, do social, tem duas vertentes. Tem uma vertente interna, a forma como eu faço a gestão e o desenvolvimento dos meus colaboradores. Isto também é criar valor, porque as empresas que têm colaboradores mais desenvolvidos, mais motivados, são melhores colaboradores, são mais eficientes, contribuem para o crescimento e para o sucesso da empresa. E temos depois a vertente externa do S, que tem a ver com a comunidade. E aqui, mais uma vez, o tema das oportunidades muito próximo ao turismo. Tudo o que tem a ver com a comunidade faz parte atualmente do que é a expectativa de um turista relativamente a um destino. E, portanto, a Madeira já o faz muito bem na componente da natureza. Tem aqui também esta oportunidade na área da própria cultura e da sociedade. Cada vez mais o turista valoriza a experiência, valoriza o acesso à cultura local, a produtos locais. Tem muito a ver com aquela cadeia de valor que falávamos. No fundo, a oferta hoje em dia não é a oferta turística da dormida, é todo este conjunto, e este conjunto entende cada vez mais, ou compreende cada vez mais, esta percepção do que é o ambiente ambiental, o ambiente social de um destino, o que é este contexto social, e é valorizado e é uma oportunidade. Pronto, e depois temos o eixo do governance, e o governance aqui tem a ver com tudo o que é a forma como as empresas são geridas, os princípios que são considerados, as políticas que são seguidas, questões como diversidade, questões como inclusão, questões como remuneração, modelos de governo, etc., fazem parte aqui deste tríptico, que no fundo é aquilo que garante o equilíbrio, é esta gestão que claramente considera essencial e não há qualquer dúvida sobre o que é essencial, que é ter um retorno financeiro, mas criar esse valor não só para o acionista, mas também para a sociedade em geral, e isso é o conceito que está aqui subjacente ao ESG. O ESG tem este tema novo, chama-se ESG, mas na verdade já falamos disto há muito tempo, não é? Muito numa fase inicial relacionado com questões mais sociais, de segurança, depois questões mais ambientais.
Agora, o que nós pretendemos efetivamente e temos modelos de regulatórios que estão a reforçar esse enfoque, é de facto olhar para a criação de valor de uma forma mais abrangente, ou seja, como eu dizia há pouco, não olhar na perspectiva apenas da criação de valor para o acionista, mas sim na criação de valor para a sociedade. E isto é perfeitamente alinhado com o turismo na Madeira, ou seja, o que nós estamos a falar aqui é, eu tenho recursos naturais, eu tenho sociedade, eu vou desenvolver tudo isto, vou proteger o ambiente, vou desenvolver e até criar o tal impacto positivo que se falava na componente ambiental, ao mesmo tempo vou desenvolver o que é o comércio local, vou desenvolver a cultura, vou promover, no fundo, todos os aspectos relacionados com a sociedade e com isto eu vou poder criar valor de uma forma generalizada e não apenas para o acionista. Sabendo que estamos a acrescentar valor, e essa é aqui esta mensagem do passar dos riscos para as oportunidades. O que é que eu gostava de deixar aqui um contexto? Há aqui um conjunto muito grande de legislação que está, no fundo, aqui a suportar o que é a ação na área do ESG. Quer ao nível global, e aqui podemos falar do Acordo de Paris, por exemplo, temos atualmente em curso a Conferência das Nações Unidas relativamente a alterações climáticas, temos um acordo importante que é global, temos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também ao nível global, e depois a Europa desenvolveu várias estratégias com objetivos, metas ambiciosos em áreas relacionadas com energia, a economia circular, os plásticos, tem o objetivo de ser neutra em 2050, portanto, claramente a Europa aqui assume-se na liderança e tem um conjunto de metas ambiciosas. Para conseguir implementar essas metas ambiciosas que respondem aos desafios, o que nós vamos ter que ter é uma transformação muito grande das economias. Portanto, e isso implica um investimento enorme e percebendo o investimento, a Europa criou aqui um mecanismo que foi um plano para investimento sustentável que, no fundo, vem trazer aqui um framework regulatório muito exigente para o setor financeiro. Isso está a fazer aqui, está a fazer de facto a mudança. O que nós assistimos hoje em dia é que o setor financeiro, em particular bancos, fundos, investidores, têm cada vez mais que fazer o disclosure, que reportar o que é que são os seus rácios de investimento verde. Isso tem impacto no acesso ao capital. E no fundo, isso depois traduz pela cadeia de valor em pedidos cada vez mais frequentes de investidores relativamente a o que é o desempenho ESG antes de investirem em determinado negócio. Portanto, este é o contexto que tem aqui esta justificação para porque é que cada vez mais se fala de ESG. Gostava de destacar aqui agora 3 ou 4 pontos relativamente ao que são aqui estes drivers. Começar pelo tema das alterações climáticas. Como eu referi, nós temos um Acordo de Paris ao nível global que tem como objetivo limitar o aumento da temperatura, sendo cada vez mais difícil conseguir alcançar este acordo, que tinha como objetivo limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus face às temperaturas pré-revolução industrial. Essa meta está cada vez mais difícil, todos os estudos apontam para que a ação não está a acontecer, esta transição não está a acontecer à velocidade que era necessária. As consequências disso são imensas, não é? Nós vemos cada vez mais notícias do ponto de vista de cheias, inundações, secas, perda de biodiversidade, etc. E tudo isto é um mundo global e, portanto, nós não podemos achar que algo que só porque não acontece exatamente na nossa região não nos vai impactar. Não, hoje em dia estamos num mundo global e, portanto, vai impactar todos. Ao nível europeu, temos depois então aqui o Pacto Ecológico Europeu, com metas, e ao nível nacional temos também o roteiro de neutralidade carbónica. A Madeira também está a trabalhar no seu roteiro aqui na área das alterações climáticas e, portanto, há aqui um conjunto enorme de investimentos muito relacionados com energias renováveis e que afetam todos os setores, não é? Vamos assistir a uma eletrificação da economia, há ainda alguns setores em que não se sabe muito bem o que é o caminho, mas a transformação vai acontecer. No que tem a ver com mobilidade, no que tem a ver com produção de energia e por aí adiante. E, portanto, isto são investimentos que as empresas cada vez mais devem olhar para eles e perceber qual é o seu papel e integrá-los. Energias renováveis, claramente, economia circular, tudo isso são eficiências do ponto de vista operacional. Depois temos aqui um outro impulsionador que é a União Europeia
aprovou ontem o texto de uma nova diretiva de reporte de sustentabilidade, que vem trazer aqui obrigações já a partir de 2024 para um conjunto de empresas, que sejam as empresas com mais de 250 colaboradores e alguns critérios ao nível de ativos e dados financeiros. Isto significa que há um conjunto grande de empresas que vai passar a ter que comunicar o que é que efetivamente faz e o seu desempenho nestas áreas. Esta informação é relevante, sobretudo, para comunicar, mas devemos olhar para ela na perspectiva de uma oportunidade para comunicar aquilo que se faz de bem, não é? Outro driver, claro, é aqui os investidores. O que nós estamos a assistir é que há aqui um crescimento enorme do que é o investimento através de mecanismos como green bonds, como empréstimos, dirigidos especificamente a questões ambientais e, portanto, obrigações verdes, empréstimos verdes, tudo isto está a aumentar. Os próprios bancos têm interesse em melhorar os seus rácios de investimento verde e, portanto, acabam por aconselhar as empresas neste sentido. O que é que isto vai resultar? Vai resultar claramente em que projetos que não estejam alinhados com o que são estes objetivos ambientais vão ter piores condições de financiamento. Finalmente, falando agora aqui, algumas notas aqui sobre turismo. Pronto, quando falamos do setor do turismo, em concreto dos fatores ESG, claramente há aqui um foco muito grande no que são os fatores ambientais. O desafio e a oportunidade aqui é também puxar esta questão do S, do social, como eu dizia, trazê-lo para dentro do turismo. Por agora, o ESG no setor do turismo está muito focado na questão da eficiência energética, do consumo de água, da natureza, mas há aqui, de facto, um desequilíbrio dentro deste ESG. Relativamente aqui à cadeia de valor e aos stakeholders envolvidos, uma mensagem importante é que, quando falamos de sustentabilidade no setor do turismo ou da integração de fatores de ESG, temos que olhar para todos os stakeholders, porque, na verdade, todos eles têm um papel aqui a desempenhar. E começamos pelo próprio turista. O próprio turista tem, efetivamente, e as novas gerações ainda mais, uma sensibilidade enorme para estes temas, têm preferência por projetos e por soluções que mostrem que têm um posicionamento nesta área e, portanto, há aqui uma oportunidade para diferenciação. Também ao nível dos operadores, cada vez mais os operadores procuram promover destinos, e aqui eu acho que a Madeira tem um percurso excelente nesta matéria, e é uma evidência de que o turismo na Madeira, com esta vertente ambiental, diferencia-se ao nível mundial, e portanto aqui eu diria que é onde há menos a fazer. Depois temos toda a questão da regulação e das entidades reguladoras, que muitas vezes são um entrave a algumas das medidas, ou seja, há medidas que as empresas querem implementar em áreas como economia circular, por exemplo, que depois acabam por ter aqui limitações do ponto de vista regulatório. E depois temos então aqui tudo o que tem a ver com a própria sociedade civil, com o envolvimento dos pequenos negócios, com o envolvimento das comunidades. E depois temos aqui um tema que são os fornecedores. Fornecedores que têm que estar alinhados, e aqui o grande desafio é, para efetivamente conseguirem ter uma oferta sustentável, essa oferta não pode ser só daquilo que são as vossas atividades diretas. O turismo tem que ter uma oferta sustentável pela cadeia de valor, incluindo os fornecedores. Finalmente, o tema aqui da comunicação. É essencial que cada entidade procure este posicionamento e, para conseguir este posicionamento, tem efetivamente que comunicar mais o que é que faz nestas áreas. Para comunicar, há diversas formas. As mais tradicionais são as certificações. Há diversas certificações em turismo sustentável. Estas certificações são, no fundo, uma forma de, externamente, a empresa comunicar o que é que são as suas boas práticas. Não são essenciais, mas são, obviamente, uma ajuda, são reconhecidas ao nível internacional, mas eu diria que não são essenciais, ou seja, são um bom referencial para perceber o que é esperado do setor, mas as novas gerações não estão tão preocupadas com as certificações, estão mesmo preocupadas com aquilo que vocês comunicarem sobre o vosso posicionamento, em que medida é que incluem fornecedores locais, em que medida é que têm pequenas iniciativas que efetivamente fazem de cada projeto um projeto mais sustentável. E é, no fundo, esta mensagem de vamos transformar, vamos aproveitar o que são estes desafios e transformá-los em oportunidades. O exemplo que vimos aqui antes da reação à pandemia
é inspirador e, portanto, a ideia aqui é olhar para os temas do ESG desta mesma perspectiva. Há aqui, do ponto de vista de tendência, do ponto de vista de mercado, uma oportunidade e essa oportunidade pode ser aproveitada e é uma questão aqui de criar valor para a sociedade que deve inspirar todos, eu diria. E eu fico por aqui. Muito obrigada.